Enquanto eu vou partilhando, então, se alguém quiser algum comentário da última aula, alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade. Deixa eu só partilhar aqui, então, a minha tela com vocês. A gente hoje vai falar um pouquinho. Na verdade, o pedido original, né, era falar sobre transplante e morte encefálica. Mas aí eu acho que ia ser muita coisa, então eu preferi abordar um pouquinho sobre os aspectos éticos do transplante de órgãos, aproveitando já essa deixa para, se vocês quiserem em algum outro momento organizar outros encontros, a gente fala, até porque quando a gente vai falar de transplante de órgãos, envolve não só a questão ética da morte encefálica, mas envolve questões bioéticas, de um tema que é muito interessante, sabe? Um tema que a gente trabalha, pelo menos na minha época, trabalhamos muito pouco na faculdade, mas também conhecendo alguns currículos de faculdade, também não vejo isso sendo trabalhado, que é a alocação de recursos escassos, né? Quando a gente não tem recursos para todo mundo, quais são as questões éticas envolvidas nisso, e como que a gente faz para tentar trabalhar merecimento, uma lista, quem vai ser incluso, quem vai ser excluído. Então, falar sobre isso, sobre outros temas bioéticos também é sempre muito interessante a gente trabalhar. Então, eu não sei se está aparecendo para vocês, se a minha tela está partilhada, se o slide está passando. Espera que eu vou admitir mais um, eu vou ver se o slide está passando. Muda para vocês o slide? Não, prof, está parado. Então, vou fazer de novo, toda vez que está acontecendo isso agora. Deixa eu partilhar de novo aqui. Deixa eu ver. Agora mudou? Mudou. Agora sim. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre aspectos éticos do transplante de órgãos. É um dos temas que eu mais gosto. Talvez o tema que tenha levado a me interessar muito pela questão bioética, até porque, como neuro, trabalho muito próximo com paciente com morte encefálica, a questão da doação. E eu me lembro que um dos primeiros questionamentos que eu vi, a gente, às vezes, muito influenciado por uma série de questões, muito favorável ao transplante, ainda sou favorável, mas fui ler sobre isso e um dos primeiros questionamentos, peguei um texto, por coincidência, de questionando as questões do transplante, no sentido de que o comitê de Harvard que institucionalizou a morte encefálica era presidido por um cirurgião de transplante, né? Então você tinha um viés ético bastante grande quando isso foi instituído, a morte encefálica como critério de morte, e especificamente responde aos anseios do transplante de órgão. Então, foi uma das primeiras vezes que eu vi um questionamento ético e comecei a ler sobre isso. Então, é um tema que me agrada muito. Quando a gente vai falar, então, sobre aspectos éticos do transplante de órgãos, alguns questionamentos vêm à tona. Da onde vem esse órgão? Qual a origem desse órgão? Porque, às vezes, quando a gente fala de transplante, a gente fica muito fixo na questão do transplante de humanos, né? Existem outras possibilidades. Então, a origem do órgão, como que a gente obtém esse órgão, quando é de humano, principalmente, né? E que tipo de procedimento a gente vai fazer com esse órgão. Então, a origem do órgão, ele, como eu disse, não necessariamente é uma origem humana. Existem órgãos que vêm de outras espécies, né? São os xenotransplantes. A gente acabou, por coincidência, na semana passada, conversando um pouquinho sobre ética e pesquisa e utilização de animais. Então, não é o fato de que não provenha de um ser humano que não significa que não haja questionamentos éticos e problemas éticos envolvidos na questão da obtenção do órgão. Agora, pode ser de seres humanos vivos, né, que é um allotransplante intervivos, tem todas questões éticas que vocês podem imaginar envolvidos no transplante intervivos, e de pacientes de seres humanos mortos, que é um allotransplante de doador cadáver, que, embora já esteja morto, não deixa de ter as suas implicações éticas e bioéticas. Com relação à questão da forma de obtenção, aí vamos falar especificamente da questão humana, tá? Porque senão a gente já falou semana passada sobre a questão dos animais, então vamos guardar um pouquinho mais para a questão humana. O mais importante na forma de obtenção é o resguardo de que isso seja voluntário, tá? Que seja espontânea essa doação de órgãos. Por que isso? Porque existem propostas, a gente vai falar um pouco mais para frente, até propostas mercadológicas de venda, de criação de um mercado de venda de órgãos,
Mas, do ponto de vista ético, a gente vai conversar mais um pouquinho para frente, ainda se acredita que o mais importante é que seja um ato de voluntariedade, de espontaneidade. E que o bem comum vai estar acima da vontade do indivíduo para que a gente possa permitir algumas apropriações, vamos dizer assim. A gente tem que escolher as palavras, né? Porque algumas palavras realmente são pesadas, apropriar-se, doação. Mas de cadáver praticamente é a apropriação, quando a gente presume que o bem-estar geral está acima da vontade do indivíduo. Ou, se a gente vai nessa forma de obtenção, presumir, e aí são duas vias de abordagem, que o indivíduo é proprietário total desse corpo e só ele pode dispor disso. Porque muitas vezes, ainda hoje, nós vamos ver mais para frente o porquê disso, nós não temos ainda uma legislação, temos legislação, mas ainda há muita discussão sobre essa legislação, sobre essa questão de como abordar o procedimento. Se a gente tem um viés extremos, e Diego Graça, já citei ele aqui em outros encontros, um bioeticista, ele diz que para você deliberar sobre bioética, você normalmente deve excluir os extremos. Então, a gente tem extremos que dizem, não, o benefício da sociedade é maior do que tudo, morreu, você pode tirar os órgãos e pronto. E o outro extremo, que é não, o indivíduo é o único que pode tomar essa decisão, se ele nunca deixou por escrito, registrado em cartório, não se pode fazer nada. Acho que nem é tanto, nem tão pouco, né? Assim, acho que a questão de você tem que respeitar as peculiaridades religiosas, etc. E acho que se você tem um indivíduo com alguém responsável, em que essa conversa foi abordada, em que há confiança, a gente também pode conversar com a família sobre isso um pouquinho, né? Então, a obtenção de órgãos de doador vivo, ela tem sido muito utilizada, né? Ainda é muito útil, mas é questionável também do ponto de vista ético, tá? A gente vai mostrar 2 casos no final, que vamos ver alguns questionamentos, né? Que questionamento pode ter em doador inter-vivos? Principalmente quando a gente sabe que a legislação do nosso país só permite a doação inter-vivos em parentes próximos, né? Então, existe um questionamento, assim, se você testa alguém que é compatível para a doação para um parente, essa pessoa é obrigada a doar, né? Se ela não quer fazer essa doação, né? E o peso que existe se ela se nega a doar o órgão para um parente ou para alguém próximo, né? Como é que ela vai se negar a isso? Esse tipo de doação ele tem sido aceito somente, a legislação do Brasil, quando há um parentesco entre doador e receptor. A doação de órgãos por parte de amigos ou desconhecidos é fortemente evitada, com a questão do levantamento de uma objeção ética da criação de um mercado, né? Se você compra e venda outros interesses imiscuídos nessa doação. As grandes questões envolvidas na doação são a autonomia e a liberdade do doador, né? O dar o seu consentimento e a avaliação do risco e benefício associado ao procedimento. Especialmente aqui um outro grande pilar da bioética, que é a não maleficência, né? E aí você vai estar falando com relação ao doador, ao receptor e ao doador, desculpa, você está falando de autonomia, ele pode doar, ele não pode doar. Às vezes parece assim, olha, a decisão do indivíduo é soberana, mas será com a mídia em cima, com família em cima, né, pressão de todo mundo, um doador inter-vivos, olha, você é compatível para doar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu primo, né? Será que realmente essa autonomia está sendo respeitada? E ainda tem a questão da não maleficência, né? Que tipo de abordagem você vai fazer no doador, né? Mutilá-lo, cicatriz cirúrgica, complicações cirúrgicas, isso está sendo levado em consideração? Como que está sendo levado em consideração? Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando nós estamos falando de doação inter-vivos e as objeções éticas que existem sobre essa doação entre inter-vivos. Já a utilização de órgãos de doadores cadáveres, ela tem sido uma solução mais promissora, né, por essa questão de uma demanda reprimida, já que a gente só permite inter-vivos em parentes, né, com grau de parentesco. E essa doação inter-vivos, mesmo em grau de parentesco, há toda uma investigação. Tá? Quem trabalha com o Comitê de Bioética, o Comitê de Ética Hospitalar, sabe que quando há uma doação inter-vivos, até o Ministério Público é acionado, ele investiga se há algum tipo de ganho, né, se há algum tipo de indício de que isso tenha sido um mercado de compra e venda.
Já na utilização de órgãos de doadores de cadáveres, também existem objeções éticas, né? O problema inicial é o estabelecimento de critérios para caracterizar a morte do indivíduo doador. No nosso país, isso já não tem tanto problema assim. Existe uma resolução muito boa do CFM, na minha opinião, que caracteriza para critérios de morte encefálica. Mas os critérios que nós utilizamos no Brasil não são os critérios que se utilizam no mundo inteiro, mesmo no Ocidente, né? Mesmo no Ocidente, a Inglaterra, por exemplo, a Grã-Bretanha, ela usa outros critérios de morte encefálica. Lá, ter reflexos de tronco cerebral não é considerado como impeditivo para doação, para retirada de órgãos. No Brasil é. Então, assim, isso não é algo tão unânime assim. Se alguém tiver interesse depois, é um artigo meio antigo, mas aí fala sobre questões de morte encefálica, se os testes que nós fazemos, algumas objeções éticas da Revista Brasileira de Bioética, e eu mando para quem quiser depois, deixa o meu e-mail, eu mando para vocês. É um artigo interessante para a gente ler. Porque esse critério não é ainda um critério aceito no mundo todo. Em alguns países islâmicos, por exemplo, ainda há objeções sobre a morte encefálica. O critério ainda é de morte parada cardiorrespiratória. Então, praticamente não existe doação entre cadáver, de doação de cadáver. Praticamente os transplantes são feitos intervivos. Mesmo países economicamente mais avançados, né, eu prefiro falar de economicamente mais avançados do que culturalmente avançados, para mim não existe, economicamente avançados, como no caso do Japão, ainda existe muita reticências em relação à retirada de órgãos, a religião shintoísta ainda tem algumas objeções sobre isso, então é complexo essa questão religiosa envolvida e os critérios e objeções éticas envolvidas, mesmo em doação de cadáver, que aparentemente, num senso comum, é algo que está definido, né? Não está tão definido assim. Na doação de órgãos por cadáver, então, a gente muda a discussão da origem para a forma de obtenção, né? Assim, não me importa mais, a gente sabe de onde está vindo, não é intervivo, não tem que ter parentesco, mas a questão é a forma de obtenção. Como é que a gente obtém esse órgão? Tem que ser doação voluntária? Você presume que o paciente consentiu a doação? Ele tem que se manifestar compulsoriamente, em alguns países isso tem que acontecer, de você ir ao cartório e registrar que você doador. Houve uma época no Brasil que isso estava sendo imposto, via na carteira de identidade, né? Eu sou doador de órgãos ou não. Eu acho que vocês são muito novos, eu não sei se vocês pegaram nessa época, mas houve uma época que havia essa discussão sobre manifestação compulsória ou não. E, em alguns locais, até o levantamento da questão de abordagem mercadológica. Mas como abordagem mercadológica num cadáver? Exatamente, você tem um paciente que tem uma doença terminal, isso é levantado em discussões bioéticas, esse paciente sabe que virá a falecer, o órgão que ele tem não será afetado pela essa doença, ele poderia vender esse órgão para alguém que precisasse desse órgão posteriormente. É óbvio que isso também tem complicações éticas, né? Então, a doação voluntária de órgãos. A princípio, essa é a estratégia que permite ao indivíduo se manifestar espontaneamente a sua opção em aceitar doar os seus órgãos. Nessa situação de doação voluntária, a equipe de saúde ela só pode utilizar os órgãos de pacientes que se manifestaram expressamente sua vontade de doar. Em muitos casos onde não houve essa manifestação individual expressa, a família é chamada a consentir. Por quê? Pressupõe-se que se ele nunca falou com a equipe, ele chegou no hospital já grave, né? Não teve como expressar isso, não estamos exigindo aqui que se haja a manifestação compulsória, né, em cartório ou em documentos, mas que ele tenha falado sobre isso com testemunha, claro, né? Não só um profissional da saúde, mas mais de uma como testemunha. Só que às vezes o paciente vem acidentado, chegou grave, e aí você pode, com a família falando, cônjuge ou pai, por exemplo, não, a gente já conversou sobre isso e ele já tinha manifestado um interesse em doar sim, então eu autorizo como responsável legal, como cônjuge. Por isso é que tenta-se muito estimular hoje em dia que essa conversa seja feita entre pessoas da família, como responsável, com a esposa, né? A minha esposa sabe que se algum dia acontecer comigo, eu sou doador e ela também já me falou isso. Então, a gente pode manifestar essa questão. A questão é que abordar esse assunto não é um assunto tão simples, né? Bom, hoje em dia, né, eu ia falar assim, não é tão
fácil você chegar na mesa de almoço domingo e falar, gente, vamos conversar sobre doação de órgãos, assim, se eu morrer, né, tiver uma morte encefálica, não é um assunto que vem à tona no almoço de domingo tão simplesmente. Mas nesse período que a gente está vivendo de briga política, né, nos almoços de domingo, talvez seja um tema mais ameno, assim, né, para a gente abordar. Olha, vamos falar de política, vamos falar de doação de órgãos, assim, se eu morrer, se eu tiver uma morte encefálica, eu acho que vai ter menos briga do que vem tendo. Então, é importante que, sim, brincadeiras à parte, é importante que a gente manifeste isso, tá? Que seja uma manifestação, porque essa abordagem voluntária de doação de órgãos é o que tem predominado no nosso país. Tá? No momento, é a legislação em vigor. Então, é importante que a gente tenha essa conversa e tem que ser o responsável, né? Não pode ser namorado, ou marido, ou a esposa, ou o pai, e assim sucessivamente, né? Essa abordagem, então, de doação voluntária, era utilizada em diversos países, né? Dos Estados Unidos. Peraí, é isso. Durante muitos anos também foi utilizada no Brasil, e aí, em 1997, ela foi substituída, já era assim, né? Você vê como a bioética ela dá voltas, né? Aí ela foi substituída pelo consentimento presumido, em 97. Acho que vocês não eram nascidos, não. Né? Por isso que eu falei que eu acho que vocês não pegaram essa questão do consentimento presumido. E o que é o consentimento presumido, então? Essa abordagem ela se baseia no princípio de que todo cidadão é doador de órgão por definição. O consentimento presumido pode ser dividido em dois tipos. Tem o forte, que é na Áustria, na Dinamarca, na Polônia, na Suíça, ou também chamado amplo, e o fraco, que no Brasil, até 2001, funcionava com essa questão do consentimento presumido. Olha como a nossa legislação vai mudando, as discussões bioéticas vêm. Era consentimento voluntário, depois passou a presumido em 97, até 2001 era essa diretriz que o CFM seguia. E o consentimento presumido, o que consiste nisso? O consentimento presumido forte, ele possibilita que o médico retire órgãos de todo e qualquer cadáver, né? Enquanto que o fraco, apenas dos que não declararam objeção. Veja, a diferença é sutil, mas existe a diferença, né? Inicialmente, a gente pode manifestar que eu quero doar e aí eu posso ser retirado. Aqui, você tem que ter algo dizendo que você declarou objeção. Então, você teria que manifestar isso em cartório, dizendo, olha, eu não quero, tá, que retire meus órgãos. Porque, senão, seria autorizado. Se você não tivesse essa manifestação, ou alguém da família não falasse nada, olha, nunca conversou comigo, eu não sei. Tá? Eu não sei te dizer o que ele pensava. Se não sabe, amigo, então pode tirar os órgãos. Você entendem que é sutil a diferença, mas ela existe? Quando você tem um consentimento voluntário, você diz assim, ele me manifestou, mas ele não me manifestou, eu não posso tirar. Aqui, ele não me manifestou, eu posso tirar. E aí, fala assim, tá, tudo bem, mas se ele nunca manifestou, será que ele não queria? Será que ele queria? É uma questão ética muito importante. Tá? Será que ele queria? Não é certeza. Então, se não houve manifestação, eu não posso retirar. Antes, no consentimento presumido, você olha, se é forte, não manifestou que não quer, tira. Vocês imaginam as complicações que isso pode acarretar, né? Mas alguns países do mundo ainda abordam dessa forma. A manifestação compulsória de doação, né, ainda é uma alternativa pouco debatida. Ela vem lá do Instituto Kennedy, que é um instituto pesado em bioética. A proposta é que todas as pessoas tenham que optar formalmente por doar ou não seus órgãos. Aí, em 2001, o Brasil começou a pensar dessa forma, ali no final dos anos 90, né? Utilizando ocasiões onde toda a população tem que ser mobilizada ou o indivíduo tem que estabelecer um contato com órgãos governamentais. No Brasil, a proposta era de colocar na carteira de identidade, sou doador de órgãos. O Canadá, ele pode ser o primeiro país do mundo a utilizar esse tipo de procedimento. Eles ainda estão debatendo, né? Havia um substitutivo aqui na Câmara dos Deputados, né, para a atual lei de transplante, aprovada no Congresso Nacional, que constava esse tipo de procedimento. Eles chamavam de consentimento afirmativo. Aí começou essa questão da carteira de identidade, mas isso depois caiu por terra. Tá? A gente não usa mais isso, né? A gente agora usa o consentimento, voltamos, né? Começamos, demos todas essas voltas e voltamos ao consentimento voluntário, que é eu manifesto para a minha família, eu manifesto para o meu médico. Eu posso até manifestar com um documento oficial, se eu quiser, mas não preciso. Eu preciso apenas ter manifestado com quem é meu responsável para se eu quero ou não a doação de órgãos. Isso e é suficiente. A equipe médica vai perguntar a essa pessoa que é responsável por mim. Então, a gente vai e volta, as discussões vão e vêm,
e a gente vai tentando se adaptar às melhores possibilidades. Não existe ação humana neutra, né? Toda ação humana terá seus prós e contras, e a gente tem que lidar com o preço a pagar por essas ações. A gente tenta minimizar as complicações. E existe até mesmo discussão de abordagem de mercado para a obtenção de órgãos. Ou seja, a abordagem de mercado, ela tem um bioeticista, o professor Lloyd Cohen, ela não é adotada oficialmente em nenhum país, nem nos Estados Unidos, onde ela foi proposta. Ela criaria um mercado de órgãos de doador cadáver. O objetivo era ampliar a obtenção de órgãos para transplante através de incentivos financeiros. Uma mais agressiva, que permitia a venda mesmo de órgãos, tá? Tipo, eu tenho uma doença terminal, vendo meus órgãos para você, ou vendo meus órgãos para uma empresa. Se eu morrer, essa empresa compra e revende para alguém, né? E eu ganharia o dinheiro em vivo ainda para usufruir desse dinheiro. E existe uma mais tênue que possibilitaria apenas benefícios ou incentivos fiscais à família do doador. Então, por exemplo, eu me manifesto como doador, eu teria algum incentivo fiscal à minha família depois da morte, imposto de renda durante um período, ou até mesmo eu, assim, um pouco mais tênue, não é o dinheiro diretamente para mim, são outros benefícios. Poderia haver ainda a possibilidade do futuro doador, ainda em vida, então, estabelecer essa relação comercial através de um contrato em que seus órgãos passariam a ser propriedade de outra pessoa após a morte do doador. Imagina a confusão que isso pode dar, né? Por quê? Porque qualquer uma dessas duas abordagens, elas envolvem um conceito muito importante em bioética, que é o conceito de ladeira escorregadia, né? Slippery slope, que a gente fala em inglês. Isto é, o que é isso? Né? Uma ladeira escorregadia alguém já caiu numa ladeira escorregadia, né? Quando você dá o primeiro escorregão para parar, não para mais. Então, se você abre um precedente, a gente não sabe o que vai acontecer lá no final. E pode ser que você não consiga mais fechar a porta desse precedente. Então, tem que ser muito bem pensado essas decisões para a implantação. Eu tenho uma visão, já fui mais otimista, mas ainda continuo tendo uma visão relativamente otimista da humanidade, e acho que a gente vai aprendendo. A gente aprendeu muito essa questão do slippery slope com a questão dos embriões, né? Eu posso ter inseminação in vitro. Maravilha, vamos fazer inseminação in vitro, pega os embriões, insemina. Tá, e agora o que eu faço com os embriões? Isso não foi pensado antes. Então, você abriu uma comporta, e a partir do momento que você abriu essa comporta, você não sabe aonde isso vai parar. Então, é melhor, né, na heurística do medo, de Hans Jonas, pensar um pouquinho antes de tomar uma decisão. Então, esse termo, que foi proposto já em 85, ocorre quando um ato particular, aparentemente inocente, quando tomado de forma isolada, né, não vai acontecer nada demais, leva a um futuro de eventos de crescente malefício. Né? Para quem gosta de espionagem internacional, a CIA tem um termo sobre isso que também tem sido usado em bioética, que chama-se blowback. Né? Quase que soprar de volta, um retorno, né? Alguma coisa assim. E foi descrito por causa da questão da Guerra do Golfo, né? Que quando houve o atentado nos Estados Unidos, do 11 de setembro, as pessoas que estavam por detrás, né? Osama Bin Laden, etc., eles tinham sido apoiados pelos norte-americanos no Afeganistão contra os russos. Né? Então, você faz um primeiro apoio, arma, instrui, treina, e depois isso se volta contra você mesmo. Então, tem que pensar bem no que você está fazendo. Então, se vocês ouvirem também, mesmo bioeticamente, esse termo blowback, talvez similar a slippery slope. Né? Mas voltando ao Brasil, então, em 97, né, como eu estava falando, o Congresso Nacional, após uma longa discussão, aprovou uma lei de transplantes. Ela foi sancionada em fevereiro de 97, que voltava para a questão do consentimento presumido. E aí, aquela questão do consentimento presumido, ou seja, se você não manifestou-se contra, você é doador, criava esse empecilho de nunca ter sido abordada essa conversa. Então, ao longo de alguns anos, foi havendo muitas mudanças nessa abordagem dessa questão no Brasil. Já foi válido a vontade do indivíduo, a anafausia, a família podia se manifestar, depois consentimento presumido, e aí se voltou, vai e vem, né? E essa possibilidade de utilização de cadáveres sem a participação da família, isso deu tanto problema que aí em 2001 a gente voltou a ter a questão da família, eu digo família, mas o responsável, tá? O CFM emitiu uma diretriz dizendo, olha, é melhor que seja um consentimento voluntário, que isso seja abordado entre os familiares, que o responsável legal pelo paciente manifeste se ele, em algum momento da vida, falou sobre isso.
E aí entra a seguinte questão, tá bom, mas se o familiar chegar lá e disser assim, olha, nós nunca abordamos, mas eu autorizo doar. Tá? Nem pensar. Ele tem que falar que o paciente abordou isso e se manifestou favorável à doação. Mas ele pode mentir? Pode. Mas alguém quer carregar esse peso na consciência, né? O fulano nunca me disse que queria doar. Eu vou dizer que pode abri-lo e tirar os órgãos, etc. Normalmente o paciente, os familiares não fazem isso. Tá? Dizem, nós nunca conversamos sobre isso, eu não tenho como lhe dizer. Tá? É bem honesto nesse momento, a maioria das vezes. Né? Então, existe até recentemente, eu não sei se vocês viram, recentemente não, né? Em 2004 já se vão mais de 16 anos, né? Não é tão recente assim. Mas, né, para quem já tem mais de 40, 16 anos não é nada. Então, recentemente, houve propostas, e isso tem voltado à tona, discussão até no Brasil, de utilização de órgãos de condenados. Né? Você poderia doar os órgãos se você fosse condenado a mais de 30 anos de reclusão, e aí a doação de órgãos te abateria não sei quantos anos ou quanta parte da pena. Né? Eu não vou nem entrar em discussão ética sobre isso, que é uma coisa realmente absurda. Né? Não tem nem o que se discutir. E, como eu disse, uma das grandes discussões relacionadas à doação de órgãos e ao transplante é a questão de alocação de recursos escassos. O órgão é um recurso escasso. Né? Nós estamos de frente a recursos escassos e a alocação para transplante, assim como de outros recursos, ela tem que ser feita normalmente em 2 estágios. O primeiro estágio, que é realizado pela própria equipe da saúde, né, que contempla os critérios de é elegível para doação, pode ser doado, é elegível para transplante, há probabilidade de sucesso, de progresso, assim, visa a beneficência ampla. Então, esse órgão, esse doador, essa história, ela é possível, ela é viável. Né? Já o segundo estágio, ele tem que ser realizado por um comitê de bioética, porque ele vai utilizar critérios. Quais critérios? Bom, é viável esse órgão, se pode ser feita a doação, tá ok. Então, eu vou doar para quem? Mediante quais critérios? Isso tem que estar escrito, tem que estar exposto. Né? As regras têm que estar expostas, porque aí não há reclamação. Né? Existe um ditado que eu nunca tinha ouvido no Rio de Janeiro, mas quando eu vim para cá, eu ouço as pessoas dizerem assim, o que é combinado não é caro. Né? Se está combinado, você vai respeitar essa combinação. Então, quais são os critérios de igualdade de acesso? Quais são as probabilidades? Quais são os pacientes que poderão receber ou não? Aqueles que têm necessidade de mais tratamento no futuro? O valor social dessas pessoas? Essas discussões existem, tá, gente? Parece uma coisa um pouco preconceituosa, qual o valor social da pessoa, mas essas discussões existem em bioética. Tá? E lá é o local de discutir, né? Para que depois a gente tenha um consenso e que isso seja combinado com toda a sociedade. Então, a doação dirigida ainda de órgãos. Né? O que é uma doação dirigida de órgãos? É aquela que ocorre quando uma família designa quem será o receptor dos órgãos do seu familiar falecido. É uma estratégia que tem sido discutida em alguns países. Olha, eu posso dizer para quem eu quero que vá os órgãos, para que eu não tenha que fazer esse critério de elegibilidade ou uma lista. A família decide quem ela quer, para quem ela quer que os órgãos sejam doados. Tem suas questões bioéticas envolvidas, porque você saber quem é o receptor, né? A gente ouve histórias muito bonitas, né? A gente passa na televisão. Tinha uma que passava na televisão que era alguém morria, doava o coração, aí passava na rua, o cachorrinho do quem morreu ouvia o coração do dono e ia atrás. Né? Enquanto for o cachorrinho que vai atrás, tudo bem, mas quando for a mãe do filho que morreu, vai para esse outro que recebeu o órgão dizer para ele, olha, você... exagerando, né? Mas é o Slippery Slope. Olha, a doação de órgãos do filho dela, por exemplo, o coração foi para um homossexual. Né? Assim, eu não quero o coração do meu filho no homossexual, eu não vou decidir que essa pessoa mereça, eu vou dar esse coração para outro. Olha os problemas que existem quando a gente deixa a possibilidade de uma doação dirigida. Estou falando de um pré-conceito, mas poderia subir inúmeros outros pré-conceitos. Eu não quero que vá para uma pessoa negra, eu não quero que vá para um analfabeto, eu não quero que vá para o nordestino e assim sucessivamente. Né? Então, tem um monte de possibilidades nessa questão de doação dirigida. Por isso, aqui no Brasil, a gente usa a critério de lista única, com critérios bioéticos, discussão no comitê de bioética, compatibilidade e assim sucessivamente na alocação de recursos escassos. Essa estratégia de direção da família é permitida, tá? Alguns estados norte-americanos adotam essa posição.
Então, essa questão das restrições étnicas e sociais uma pedra no sapato dessa abordagem, né? Existe uma outra importante questão atualmente discutida. Você vê que eu só trago questões, né? Isso pode, não tem resposta. Isso tem que ser discutido passo a passo, sempre tentando minimizar as perdas e maximizar os ganhos, né? Bem pragmático mesmo. Uma importante questão ainda atualmente discutida é a da procura de doação dirigida, isto é, famílias ou pacientes que se mobilizam através de divulgação, cartazes, sites de internet, buscando acesso a famílias com paciente em estado terminal. Tá? Então, você vai, tem um paciente em estado terminal, você manda carta para essa família, eu estou precisando de um coração, eu estou precisando de um órgão. É quase que como é que eles chamam? Esse show de televisão, né? Um Big Brother da vida, vamos ver para quem que eu vou doar o meu órgão, vamos fazer um reality show sobre isso, né? Então, essas estratégias também têm influências econômicas. Se quem é mais rico que vai abordar essa família pode oferecer benefícios econômicos, é complexa essa discussão. Eu vou mostrar para vocês como a complexidade é tão grande. Isso aqui é um estudo nacional, por isso que é interessante ver, é um estudo das representações religiosas sobre a doação de órgãos e sangue e influência da definição do momento de morte. No Brasil, um Estado laico, até onde se diz, né? Mas com uma ampla gama religiosa, né? O Frei Beto, acho que foi o Frei Beto, agora eu não lembro qual dos dois que disse, mas acho que foi o Frei Beto, que falou que o brasileiro é o ser humano mais religioso do mundo, né? Todo mundo nasce católico, quer ser batizado, etc. Depois vive ao longo da vida meio assim na Umbanda, ali, fazendo uns trabalhos para arrumar um namorado, para trazer... E quando morre, vira espírita porque quer reencarnar, quer voltar outra vez. Então, não existe povo mais religioso do que o brasileiro, né? E a gente vê quanto isso pode influenciar. O objetivo desse trabalho, então, é avaliar a relação ou a influência entre práticas e crenças religiosas e adesão a determinadas práticas médicas, tais como doação de sangue, transfusão, transplante de órgãos. Um dos temas da pesquisa é a concepção de morte e de vida, né? Que é fundamental para que a gente possa ter doação. Mas temos a tendência, a gente vive muito em uma bolha fechada, a acreditar que todo mundo entende o que é uma morte cerebral, que aquilo ali é um critério de morte verdadeiro. E esse trabalho conclui que, apesar de haver uma forte recorrência por parte dos líderes religiosos, que se afirmam favoráveis naquele discurso pró-forma, né? A doação de órgãos, doação de sangue, durante o desenrolar das falas desses líderes, foram observadas inúmeras contradições e exceções. Então, os autores concluem que, para a maioria das religiões estudadas, o transplante de cadáver não é muito positivo, né? Pois causaria uma interferência negativa no desligamento do espírito do corpo. Para os japoneses, então, para quem é shintoísta, isso é muito forte. Com relação, então, ao momento da morte, a maioria das religiões acredita que ela está vinculada à parada do coração. Além disso, predomina a crença de que o espírito permanece por vários dias ligados ao corpo, e a retirada de órgãos seria traumática para o espírito. Não vou discutir isso, né? Só estou trazendo mais um problema para vocês. Isso é um trabalho do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então bem próximo da gente aqui. Tá? Ainda existe um outro problema, mais um problema. Vamos trazer outro para vocês passarem, já que é o último encontro nosso, passarem um bom tempo com a cabeça cheia de pensamentos. Doação de órgãos de anencefalo. É lícita a retirada de órgãos e tecidos de crianças anencéfalas para transplante após o seu nascimento a termo? Aqueles que vão até a termo? Porque eu não estou nem entrando na discussão do aborto do anencéfalo. Depois foi a termo, tá? Não fez o aborto. É lícito a gente retirar alguma coisa? Existem defensores da utilização de órgãos dos bebês anencéfalos após o nascimento. Tá? Eles, inclusive, acham que não precisa esperar a morte do tronco cerebral e a cessação da vida vegetativa autônoma. Pois crianças que não têm córtex cerebral já são consideradas cientificamente sem vida. Mas se o critério para adulto é a parada do tronco e existe tronco, nós podemos retirar de quem não tem o córtex? Não sei. Tá? Pensem. Quer dizer, eu tenho a minha opinião como bioeticista, eu tenho a minha opinião, eu acho que sim. Tá? Eu acho que está em morte, desde que a família consinta, né? Um responsável. Mas é uma discussão aberta. Existe, mesmo entre neurologistas e bioeticistas, aqueles que asseguram que haver atividade de tronco nos anencéfalos, e é verdade. Então, eles sobrevivem por algum tempo, mantendo a respiração, os movimentos, sugar,
Eu contei para vocês que quando eu era residente, a gente teve um fetoanencefalo e fomos dar a notícia, né? A mãe pediu para levar, porque ela tinha tido vários abortos, e ela disse que 10 minutos de ser mãe era melhor do que nunca ter sido. Então, o sentido existe, mesmo quando a gente tem uma criança que aparentemente não tem um cérebro. Então, a retirada de órgãos de um recém-nascido anencefalo é uma questão que já está contemplada na nossa legislação. Tá? No entanto, a gente não pode esquecer que a norma alusiva à utilização de órgãos e tecidos humanos para transplante faz referência à morte encefálica, critérios adotados pelo Conselho Federal. Então, tem que esperar parar o tronco cerebral. Mas aqui, Frederico, não teve discussão, porque o paciente nunca manifestou sua vontade. Pois é. Em crianças, aí você vai respeitar a vontade do familiar mesmo, do responsável. Então, o problema de esperar a parada do tronco cerebral está aí, né? Saber que condições neurofisiológicas de uma criança que nasce sem córtex cerebral. Os critérios podem ser a mesma da resolução do CFM, que é para quem tem córtex e fez parada cerebral, né? Uma morte cerebral. Esses critérios são válidos, então isso tem que ser discutido. Só para vocês terem uma ideia, para ver como as coisas não são simples, são casos clínicos verdadeiros, tá? Que a gente traz essa discussão lá do doutorado que eu faço em bioética. Então, são casos reais. Tá? Tem um paciente de 5 anos de idade com insuficiência renal progressiva, não tem conseguido se adaptar à hemodiálise crônica, 5 anos de idade. A equipe médica considera a possibilidade de um transplante renal, mas a possibilidade de sucesso é bastante questionável. Contudo, existe uma possibilidade clara de que o rim transplantado não seja afetado pela doença existente. Os pais do paciente concordam com a possibilidade de realizar o transplante, mas tem um obstáculo adicional. A paciente tem características de histocompatibilidade difíceis de serem encontradas em um doador. A equipe médica não cogita a possibilidade de utilizar os rins das duas irmãs, pois elas têm 2 e 4 anos, respectivamente, né? Sendo muito pequenas para doarem seus órgãos. A mãe foi testada, não é histocompatível. O pai, além de ser histocompatível, possui características anatômicas circulatórias que favorecem o transplante. Resolvido o problema? Em uma consulta realizada apenas com a presença do pai, o nefrologista dá a conhecer os resultados dos exames e comenta que o prognóstico da paciente é incerto. Depois de refletir, o pai decide que não deseja doar seu rim à filha. Ele tem várias razões para isso. Ele alega algumas: medo da cirurgia de retirada do rim, falta de coragem dele mesmo, o prognóstico incerto, mesmo com um transplante, a possibilidade, ainda que remota, de obter um rim de doador cadáver e o sofrimento que a sua filha já passou. Não quer prolongar isso. O pai solicita, então, ao médico que o médico minta, diga para os demais membros da família que ele não é histocompatível. E aí? Pode ser dito ou não? Ele tem medo de que os membros da família, se souberem da verdade, vão acusá-lo de intencionalmente deixar a filha morrer. Ele acredita que contar a verdade poderá provocar a desestruturação de toda a família. E o médico, o que faz nessa hora? Vira político, né? O médico estava numa situação bastante incômoda, ele, após ter refletido sobre os pontos envolvidos, concordou em dizer à família, à esposa, que, por razões médicas, não explícita qual é, o pai não podia doar o rim. São razões médicas. Eu tenho medo da cirurgia, eu não me sinto seguro, eu não quero correr risco. São todas razões que são razões médicas. Não vamos julgar ninguém aqui, tá? Eu tinha uma professora no 3º ano e eu nunca esqueço o que ela me disse, que ela disse: Frederico, se você quer julgar alguém, vai fazer direito, né? E não medicina. A gente tem que ouvir e estar pronto para ouvir, mas vocês vão ver que vocês vão se meter em enrascadas. Querem uma pior ainda? Em Chicago, em 2002, no dia 10 de outubro de 2002, ocorreu um transplante renal intervivos. Não é permitido que não seja por parentes, né, próximos. E esse transplante intervivos tinha uma característica extremamente peculiar. A doadora do rim é a médica da receptora. A receptora, de 34 anos, de origem latina, era de pequena estatura e tinha algumas características imunológicas que dificultavam compatibilidade com doadores cadáveres. Era mãe de 2 filhos e era tratada em outro local que encaminhou ao Centro Médico da Universidade de Loyola em janeiro de 2002. A médica, tinha 56 anos, doou o rim, é nefrologista e trabalha na área de transplante renal do Centro Médico da Universidade de Loyola. Ela é casada, tem 3 filhos.
A sua motivação para doar iniciou durante a sua formação médica, quando uma colega dela, isso é a alegação dela, morreu de insuficiência renal por não obter um órgão para transplante, mesmo tendo um irmão compatível. Essa médica ficou responsável pelo atendimento da paciente desde sua chegada ao centro. As questões éticas aqui arrepiam a nuca da gente, né? Ela também tem baixa estatura e ela se testou. Não avisou a paciente que ia se testar, verificou que era compatível imunologicamente e, antes de tomar qualquer decisão, verificou o estado renal de todos os seus filhos para afastar qualquer possibilidade no momento de que eles viessem a necessitar uma doação, como se isso pudesse prever alguma coisa, né? Todos estavam bem e ela informou ao marido e aos filhos a decisão. Somente então ela falou para a paciente da sua possibilidade de fazer uma doação intervívos. A paciente aceitou, o transplante foi realizado e, após a realização, a médica continuou atendendo a paciente, que recebeu seu rim no acompanhamento pós-operatório mensal. Vocês imaginam a confusão disso? Né? Se eu dou meu rim para alguém e continuo atendendo, essa pessoa chega e diz que foi num churrasco, tacou-lhe sal num dia, no domingo, eu vou dizer, mas o rim era meu, você não tem direito de fazer isso. As complicações são absurdas, assim, absurdas as questões éticas. Mas lá é permitido e assim foi feito. Tá? Novamente, não estamos aqui para julgar, sim para discutir a bioética. E aí a gente fala muito em livre-arbítrio. Será que existe mesmo da questão da mídia? Né? Quando você vê uma questão dessa aqui, um dos dois vai receber seus órgãos. Você decide qual. Você está decidindo mesmo? Existe possibilidade de decisão aqui? Um vai para o lixo ou vai para uma criancinha, coitadinha, com uma carinha de sofredora. Existe possibilidade de decisão aqui? Então, cuidado. Né? São muito mais do que 50 tons de cinza que existem em qualquer decisão humana. Né? Ou trazemos a pessoa amada de volta. Não vai trazer a sua pessoa de volta. A pessoa que você ama morreu. Né? Quem vai ficar com os órgãos dela é outra pessoa. Isso são propagandas oficiais. Tá? Você imagina o peso da questão ética que está envolvida nisso. É o fim ou só o fim das nossas 4 encontros que eu prometi para ele? Mas não é o fim da discussão, né? Tem tanta coisa mais que a gente tem que conversar e pensar para frente. Bom, gente, era isso. Espero que tenham gostado, que tenham despertado o interesse pela bioética. Eu tive esse interesse despertado tardiamente, já na residência, e espero que vocês despertem isso antes, porque eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, eu sei que fisiologia, anatomia, patologia, semiologia e todas as outras vias possíveis e imagináveis é muita coisa, mas eu volto a dizer para vocês uma frase que eu repito sempre: aquele que só sabe medicina, nem medicina sabe. Tá? Existem muitas outras coisas que estão envolvidas na nossa profissão e na nossa atuação do dia a dia. Tá? Então, espero que tenha sido do interesse de todos. Eu que agradeço. Obrigado pelos elogios, obrigado por estarem aqui com a gente, véspera de um feriado, nesse dia chuvoso. Né? Mas a bioética é sempre apaixonante. Né? E eu fico à disposição quando precisarem de mim de novo, fiquem à vontade, tá bom? Professora, eu queria dizer, primeiramente, que sua aula sempre é incrível. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Agradecimento pessoal em nome da IF também, que, né, foi responsável por tudo isso. E gostaria de dizer que o senhor traz muitas dúvidas, e eu gosto muito, porque o senhor não me traz respostas, e isso é muito bom, porque faz a gente pensar, né? Faz despertar realmente esse interesse. Eu vi essa propaganda que o senhor botou por último, eu fiquei, meu Deus, como assim? Pesado, né? Eu acho que eu falei para vocês, né, quando a gente teve o primeiro encontro, além de médico, eu sou graduado em filosofia, é uma coisa que eu gosto muito, e eu tinha um meu orientador de mestrado, que é um filósofo, e o meu mestrado é sobre a questão de fundamentação filosófica dos cuidados paliativos. E o meu orientador de mestrado tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim: filosofia é um pense nisso, não pense isso. Se é pense isso, não é filosofia. A filosofia é um pense nisso. A gente não tem respostas. É a arte de fazer as perguntas. Mas é fazendo as perguntas, e olha, e eu sou um crítico de método dialético, tá? Mas assim, é fazendo as perguntas que a gente evolui, né? E a gente deve se perguntar sempre o que nós estamos fazendo, porque nem tudo que é possível ser feito deve ser feito. A gente tem que pensar: eu posso fazer? Posso, mas eu devo fazer? É uma pergunta muito mais profunda. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu devo fazer isso?
E aí, essa pergunta, eu devo, sim ou não, ela engloba milhões de coisas. Eu posso matar alguém? Posso, mas eu devo fazer? A minha resposta de sim ou não vai envolver toda uma questão de cultura, de fundamentação humanística, etc. Então, são as perguntas que têm importância, né? As respostas É vão ser só aquilo também, né? É ilegal? Não. É ético? exatamente, né? Se você parar para pensar, como a gente conversou sobre na ética e pesquisa com animais, pesquisar em judeus na Alemanha não era ilegal, né? Era uma lei que te autorizava a fazer isso. Mas nem tudo que é Exatamente. legal é moral, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar bastante sobre o que a gente está fazendo, né? Obrigado, gente. Eu fico muito feliz de ouvir os elogios de vocês. Depois eu mando a gravação para ela e ela repassa para todo mundo, para quem tiver paciência de querer assistir e estudar mais um pouco. E eu estou sempre à disposição. Eu falei para vocês que eu ia deixar o meu e-mail e acabei esquecendo. Eu vou botar aqui rapidinho. Já todo mundo com fome já. Eu Tá? deixei aqui também o Forms, tá, pessoal? De presença, tudo. Respondam aí, por favor. Vai ficar abertinho meia hora. Isso, respondam tudo para ganhar o certificado. Quem tiver interesse, meu e-mail está ali, fiquem à vontade, tá? É sempre um prazer conversar sobre. Não é uma, como é que eu vou dizer assim, uma pressão, mas sempre que alguém quiser assim, fazer um TCC sobre bioética, eu estou sempre aí para orientar, fiquem à vontade. Tá? Nossa, incrível. Tá bom, gente? Obrigado, então. Muito Tá? Foi obrigada, um professor. prazer estar aqui com vocês. Beijo, descansem bastante amanhã. Tá? Tchau.